Esse site aqui é o site do meu querido amigo Mike Pascoal, lá do Central Fighters. Ele também noticiou no site dele. Quem não conhece o trabalho do jogo de luta.com.br, conheça nas redes sociais e também no site oficial. Ele noticiou aí essa bomba a respeito do 2XKO. Eu vou ler aqui a matéria e vou passar para o Vini aqui para ele fazer as considerações dele. Riot encerra desenvolvimento de 2XKO, mas o jogo seguirá online. Riot Games confirma o fim do desenvolvimento ativo de 2XKO em 2026, mas servidores continuarão online com novos campeões, reembolsos e mudanças. Isso aqui é uma arte de 2XKO. As artes de 2XKO são muito bonitas. Quem falar que é feio tá dando hate. E agora eles vão ter motivo de sobra, né, Vini, pra dar hate no jogo, né? Pois é, né? Fazer o quê? 2XKO terá seu desenvolvimento ativo encerrado pela Riot Games no final de 2026. Após a empresa concluir que o jogo não alcançou uma base de jogadores suficientemente enganjada para sustentar a continuidade do projeto no modelo atual, apesar da decisão, o título de luta baseado no universo de League of Legends continuará disponível e jogável após o encerramento do desenvolvimento ativo. Aqui é um tweet lá na conta oficial da Riot Games, está em inglês. O meu inglês do Mega Man aqui não vai me permitir ler isso aí. Isso aqui é o mais grave, na minha opinião, né, de leigo. Fim dos passes de batalha em modo ranqueado. Com parte da reformulação de 2XKO, a Riot removerá uma série de sistemas. Passe de batalha, os KO Points, né, os pontos de nocaute, fichas de campeões, temporadas e eventos serão retirados do jogo. Um pouco conteúdo que já tinha ali, eles vão retirar. E o modo ranqueado também será desativado. Segundo a Riot, a mudança permitirá concentrar os jogadores em um único grupo de matchmaking por servidor. As partidas casuais continuarão utilizando pareamento baseado em habilidade, portanto os jogadores ainda deverão encontrar adversários com nível semelhante. Lobbies privados não serão afetados. Na sua visão, Vini, que você enxerga aí da indústria, o que esse pronunciamento pode acarretar aí de alerta vermelho para outras empresas? Alerta vermelho para outras empresas? Cara, sinceramente eu acho que para as outras empresas vai ser só mais uma quinta-feira qualquer. Porque eu acho que esse encerramento diz mais sobre a administração da própria Riot do que a qualidade do jogo em si. Porque o jogo, ele tem lá os seus problemas. Eu vi que a galera tava reclamando que o jogo era bastante desbalanceado. Parece que a Riot estava corrigindo o bug até hoje. Só que o público de jogos de luta não é o mesmo público do MOBA, né? Então eles tinham que conquistar esse novo público. E o que eles fizeram não foi o suficiente. Então, ao invés de correr atrás de consertar, eles simplesmente viram: se do jeito que tá não tá indo bem, então vamos encerrar. Pelo menos essa é a impressão que tá dando. Porque eles poderiam correr atrás de consertar os erros, trazer novos modos que iria agradar, que iria atrair novos públicos, porque muita gente, eles alegaram que tem poucos jogadores. Se tem poucos jogadores e o jogo é bom, já foi confirmado que o jogo é bom, significa que tem alguma coisa ali que está afastando os jogadores. Então por que não correr atrás de tentar atrair esses jogadores de volta? Você enxerga que depois desses anúncios aí, o 2XKO ainda vai continuar sendo jogado? Cara, talvez ainda seja, talvez tenha uma comunidade ainda, porque tem muita gente que gostou do jogo. Agora, se vai ser a mesma coisa que hoje em dia, eu acho que não, porque a gente sabe muito bem como que funciona quando um jogo de luta tem o seu como se diz? O seu suporte encerrado, né? Sim. Muita gente debanda. Porque a galera, principalmente a galera que é muito engajada no competitivo, a galera que não é casual, porque a galera do competitivo, ela quer jogar o que tá em alta agora. E se não tiver, por exemplo, será que a Riot vai continuar investindo em campeonato de 2XKO? Sinceramente, eu acho que não. Pois é, cara, e a Riot tava vindo muito forte aqui no Brasil, principalmente com esse programa de suporte a organizadores de torneios, cara, com esse torneio de comunidade, premiações altíssimas em Majors. O próprio comitê deu uma bolada aí pros campeões. O Treta, que vai ser agora, início de setembro também, vai ter uma premiação alta para 2XKO. O Battle Coliseu, inclusive, né, que provavelmente vai ser um dos últimos eventos aí de grande porte para esse jogo.
E eu fico muito triste porque nós vimos isso acontecer com Mortal Kombat, né? Pois é, exatamente. Eu penso muito no Mortal Kombat quanto a isso também, porque, olha só, o Mortal Kombat 1, ele teve os servidores encerrados, servidores não, o suporte encerrado, né? O suporte encerrado. E o que é que aconteceu, se não me engano, no mesmo ano que o suporte foi encerrado? Ele saiu da EVO, por exemplo. Não teve Mortal Kombat 1 na EVO, se não me engano, na EVO de Las Vegas, a principal, né, mais famosa, depois da EVO Japão. Sim, sim. E aí eu te pergunto, você acha que 2XKO vai estar na EVO de 2027? Sendo que a Riot encerrou o suporte, eles vão encerrar até a ranqueada? Pô, isso é muito grave. Nós temos também exemplos positivos, né, de encerramento aí de conteúdo, né, que foi, por exemplo, o KOF 15. Eles encerraram o conteúdo lançando Metro e Vice. Eu sempre faço uma analogia que parece o Titanic afundando, né, e os músicos lá tocando o Hacking lá. A Metro e Vice vieram para fechar o caixão de KOF 15. O KOF 15 ele teve uma sobrevida agora muito por conta, assim, é o que eu acredito, galera. Deixem nos comentários aí que eu já vou ler o chat. Mas assim, a minha opinião é que o KOF 15 ele voltou a respirar por conta do Lao Yagami. Porque essa vitória do Lao Yagami em cima do Shell High, inclusive, repercutiu muito. Então eu acho que é a partir dali que a SNK voltou a retrabalhar o jogo, sabe? É uma opinião minha. Então o KOF 15 recebeu até um mega update recentemente, tá? Então eles estão retrabalhando o jogo, principalmente por conta também desse campeonato mundial aí da SNK, né? E a EWC também. Mas eu acho que diferente do 2XKO, a SNK nunca de fato encerrou o suporte do KOF 15, porque eles ainda estavam fazendo os rebalanceamentos, mesmo que fosse patch pequenos, porque o foco agora é o Fatal Fury. Sim. Mas tanto é que o KOF, mesmo com o Fatal Fury, o KOF 15 não saiu da EVO, se não me engano, ou de outros campeonatos. Ainda estava rolando campeonatos oficiais. Ainda estava rolando campeonatos oficiais com o suporte da SNK. Bem observado. Então eu acho que pelo menos nesse sentido, a SNK ainda estava dando suporte pro KOF 15. Coisa que eu não enxergo, depois desse anúncio, eu não enxergo a Riot fazendo com o 2XKO. Quando a Riot anunciou o Project L, né, todo esse conceito novo, tava num hype enorme. O hype tava lá nas alturas. Só que passou muito tempo. Olha o tempo que demorou pra Riot lançar um jogo de luta. E eu vi que eles estavam chamando gente importante da FGC, gente que entende mesmo, gente que também participou de grandes jogos, jogadores famosos, inclusive, participaram do desenvolvimento, muita gente ali inteirada, os próprios irmãos Cannon, né, que foram os dois irmãos, ou Vini, ou foi só o Tom Cannon que participou do 2XKO? Acho que foram os dois irmãos, né, ou foi só ele? Sinceramente, eu não faço ideia. Quem souber no chat aí, eu já vou ler o chat, galera. Obrigado aí pra todo mundo que tá chegando e contribuindo. Eu já vou ler o chat. Eu não sei se são os dois irmãos que estão participando ou só o Tom Cannon, mas ele também entende muito. Mas a maneira como a Riot conduziu esse pré-lançamento e esse lançamento foi, desastroso. Chamou criadores de conteúdo para fazer os testes, ouviu muita comunidade, soltou muito questionário para você preencher. Eu lembro que nas duas betas que houveram, você preenchia um questionário enorme aí muda coisa, inclui coisa, muda a mecânica, tenta apostar no casual, mas depois aposta no competitivo, ou seja, confundiu muito a orientação do jogador que só queria apertar uns botões. E falando em botões, inclusive, é uma das grandes reclamações do 2XKO, essa questão de ter muitos botões ali para você estar fazendo a execução, o que na minha opinião de leigo, eu acho que é um erro, porque se ela queria trazer o público de League of Legends, né, principalmente com esse modelo de jogo grátis, elas deveriam simplificar ao máximo o jogo. Então você acha que a Riot está fazendo esse movimento aí de encerramento do 2XKO e talvez de outras ramificações que tem, para poder focar mais no LoL, para tentar resgatar a base? Pode ser, cara, porque o foco deles é o LoL. Isso aí não tem para onde correr. Para eles, eu chutaria dizer que desde o começo para eles o 2XKO era algo secundário
E porque, no final das contas, era um spin-off de League of Legends. Da mesma forma que o Arcane é uma adaptação em série animada do League of Legends, tem os quadrinhos, tem outros jogos aí do League of Legends que eles soltaram no meio tempo, um RPG, tem um jogo de plataforma lá, que eu até joguei no celular. Eu não vou fingir que eu entendo muito de League of Legends, porque eu não jogo, eu só acompanho as notícias assim por alta, por conta do meu trabalho e tal. O que eu enxergo sobre esse modo Classic é uma coisa que, por exemplo, a Blizzard fez com o World of Warcraft, que eles lançaram o WoW Classic verdade. Também, revivendo, trazendo de volta as versões clássicas das primeiras expansões, da versão original, depois foram lançando as expansões. Se não me engano, eles lançam até hoje. Eu acho que a ideia é mais ou menos a mesma, tentar, como você falou, chamar a galera antiga de volta, apostando na nostalgia, porque muita gente deve ter pulado fora porque não gostou do caminho que o jogo tomou, né? Então, às vezes, decisões de gameplay, personagens que eram bons e foram nerfados, personagens que eram ruins que foram bufados, por aí vai. Acredito que tenha sido nessa pegada. Então, o foco excessivo em esportes, às vezes chuto que uma parte do público não gostou desse caminho, talvez, não sei. Então, acho que é mais ou menos isso. E qual é o resto mesmo? Eu já me perdi. E sobre o CBLOL, eu me lembrei. Eu cheguei aí na final da CBLOL, quando teve aqui no Rio, em 2014, mano. Caramba! 12 anos atrás. E eu não entendi porra nenhuma quando eu assistindo a final. A galera lá vibrando pra caralho. O cara, o que tá acontecendo aqui? Eu fui porque o meu amigo me chamou, eu fui com ele. Na época eu tinha um outro canal, né? Eu tentar... Era um rolê, e eu também fui pra cobrir, porque na época eu tinha o meu outro canal, meu primeiro canal, que era o Tentáculo Tube. Aí eu fui lá pra cobrir, eu filmei. Cara, foi maneiro. Eu só não entendi porra nenhuma, mas foi maneiro. Tava lá por osmose, né? Eu tava lá só pra curtir, só pra viver o momento. Dos que conheço que ainda jogam LoL, nenhum joga TXKO. Cara. Perdeu muito time, Ranier, a Riot. Na época que tava no hype grande ali, né? Dos anúncios, eu acredito que a galera migraria sim, pelo menos pra conhecer o jogo. Mas, cara, foram tantas decisões aí e tantas mudanças no jogo, tantos atrasos. Pô, teve uma época que simplesmente a Riot parou de falar de TXKO. Não era nem que já tinha escolhido o nome. Não. Antes de escolher o nome TXKO, tava como Project L ainda. Que, na minha opinião, depois era um nome bem mais comercial do que TXKO. Não sei quanto a vocês. Não, e também tem isso. 2XKO, eu achei curioso eles não usarem o nome League of Legends nem no subtítulo. É verdade. Que eles poderiam ter usado isso até pra deixar o jogo mais vendável. Porque alguém que não tá ligado na notícia vai ver o nome 2XKO, não vai associar com League of Legends. Não tem como. E se bem que as artes do jogo, né, os personagens são muito emblemáticos, mas eles não estão trabalhando, acho que até no próprio LoL e inclusive em outras mídias, eles trabalham muitos personagens de Arcane, que tá em alta, né? Só que tem muito personagem antigo, né? Tipo, por exemplo, a Catarina. O pessoal pede muito essa personagem, é uma personagem muito famosa. E a Riot parece que não quer saber de personagem antigo, né? Não, em termos de personagem, a Riot tem conteúdo infinito praticamente. Eles têm muito personagem pra eles colocarem em um jogo de luta, por exemplo. Aí o Ranier completou aqui. O jogo precisa ser desenvolvido para os casuais. E esse é o erro da maioria dos jogos atuais. Porque a parcela competitiva, cara, é pequena. Faz um barulho enorme. Somente aí que nós vimos o recorde de inscrição na EVO Japão, acho que 7 mil pessoas jogando Street Fighter. A grande maioria tava lá pra tirar foto, né? Eu também faria o mesmo. O jogo vamos ter essa sensação ano que vem aqui no Brasil, com a EVO Brasil. Vamos estar lá, hein, Vini? Se prepara as malas aí. Mas tem que ter o conteúdo casual. E esse modelo do 2XKO, na minha opinião, não se sustentou. E, cara, não é possível que todos os profissionais gabaritados que estavam trabalhando dentro desse jogo não fizeram essa conta simples de que o modelo grátis que eles queriam implementar dentro dos fighting games
é um modelo experimental. Eu não lembro de cabeça aqui, né? A galera do chat pode até me ajudar. Não vem falar de multiverso, não, hein? Senão vai ser quicada da live. Foi de sacanagem. Mas o multiverso. Eu não vi em outros jogos esse modelo grátis. Tu chegou a ver, Vini? Então, é o multiversos, pô. Valeu, galera. Dá uma boa noite pro Vini aí que ele vai ser quicado. Valeu. Não, eu realmente. Talvez tivesse, mas agora eu não lembro. Eu acho que assim, se jogos assim, eu acho que só mobile. Pode crer. Acho que só mobile. Teve um Metal Revolution aí, que é mobile, que também era um jogo pro padrão de celular. Era um jogo bastante legal. Poderiam ter lançado pra console e PC, inclusive. Mas assim. Eu não me lembro de cabeça. Focado em plataformas tradicionais, consoles e PC, eu acho que não. E outra? Só XKO e multiversos. Pois é, ou seja, o LoL ele é autossustentável, mas a Riot parece que não colocou na balança que a comunidade do MOBA ela foi construída ao longo dos anos. Então eles educaram o jogador a esse modelo de negócios. Como é que você vai chegar numa terra de ninguém, a terra de Marlboro aqui da FGC Mundial e vai querer implementar esse modelo? R$1 engana 5. Muito bom esse nome. Botou até a fotinha da Unreal ali. Ainda lembro do teu vídeo falando que o 2XKO era o futuro dos fighting games. Cara, eu ainda continuo acreditando. Só que eu não falei no vídeo do modelo de negócios. Em momento algum eu falei dessa parte. Eu falei a mecânica, né, de dupla. E se você ver a final da EVO era o Sonic Fox e o amigo dele, que eu esqueci o nome, contra o Hikari, né? Que também é um exímio jogador de Dragon Ball FighterZ. Sonic Fox também, né? Já protagonizou várias cenas incríveis aí contra o Goichi, né? No FighterZ. O problema é, por exemplo, associarem como o XKO, pô, mataram um jogo em menos de 2 anos. E o pessoal pode associar isso ao formato dele, tipo, formato que a galera não usou. Porque esse formato de dupla, cada personagem com um jogador, né, tem esse lance. Mas a galera não usou. O problema é esse, a galera não usou. Então, o pessoal pode interpretar que esse modelo de gameplay não se tornou atrativo pro grande público. Então, as chances de uma outra empresa tentar isso se torna pequena. Concordo. Não, era um modelo experimental. Seria interessante ver, né, ele se aplicando e outras empresas tentarem partir por esse caminho, que eu acho que deixaria mais democrático ainda, né? A acessibilidade aos jogos. Tem o contraponto dele ao Marvel Tocon. 300 e lá vai fumaça contra um jogo grátis. Nós já fizemos uma live aqui, eu também não vou ficar entrando nesse assunto, não, o pessoal vai falar que eu sou hater do jogo. Se ele é hater do Wolverine, vai falar que eu sou Amigos da Humanidade, né? Não é os Amigos da Humanidade que é contra os mutantes? Silvino é anti-mutante. Ele gostou, ele é fã do Marvel vs Capcom Infinite, porque tiraram os X-Men. O senador Kelly, né? Ele já falou em off que o Marvel vs Capcom Infinite é o melhor jogo da franquia. Pô, Ultron e Sigma é sacanagem, mano. É verdade esse bilhete. Mas eu não tô falando com relação aí. Eu tô falando com relação ao preço. Pô, preço caríssimo. Saiu daquele jeito. Um jogo elitista, porque ele não tem todas as plataformas. É só para PlayStation e PC. Que inclusive, né, o Vini discorreu muito bem, né? O know-how da Sony em fazer bons lançamentos, entre aspas, né, pro PC, né, o Vini? Grande maioria dos jogos que a Sony faz e porta para PC, o porte do PC geralmente é um lixo. Daquele jeito. Aí depois que eles dão uma consertada e fica bom. E não tem ninguém soltando 12 por 1 nas redes sociais, metralhando o jogo. O jogo saiu daquele jeito, com final em quadros. E a galera jogaço. O jogo é muito bonito, mas gráfico por gráfico, o gráfico do 2XKO
também tá ali, ó, no mesmo nível. Eu não vejo diferença gráfica nenhuma. Você pode falar com relação à escolha artística, né? Que também é muito similar. Mas gráfico por gráfico, pô, o XKO também ali não fica atrás para jogo de luta nenhum da atualidade. Muito pelo contrário. Agora, o problema todo é isso que o Vini falou. A galera atrelar o fracasso ao jogo ser grátis. Volte, Vini ficou preto de novo. Oh my God. Não, ele tá debaixo do cobertor. Tô voltando aqui já. Mas não é só, não é um modelo grátis. Também é um modelo grátis, mas é uma sequência de péssimas decisões que a Riot teve. O que é uma pena. Porque tinha muito potencial esse jogo, principalmente essa mecânica de dupla. Quem não viu um vídeo, eu fiz um vídeo aí a respeito dessa mecânica de dupla, né? Que até o Unreal Engana 5 levantou em questão. Que, na minha opinião, a SNK Magia Menos Dia vai implementar isso. Não como o modo do jogo, mas com certeza ela vai colocar um modo desse aí como um modo extra, né? Principalmente agora que ela tá expandindo tá expandindo aí o escopo dela, tá até com um estúdio novo de captura de movimento. Contrataram o Gold, né? Grande Harada. Mas Magia Menos Dia, essa mecânica ela vai conseguir ser usada. Pô, a Riot fez um trabalho incrível. Eu queria muito que esse jogo desse certo. Não vou mentir pra você, Vini. Não somente pela comunidade, mas por ser usado saindo desse arroz com feijão, que é modo de luta tradicional ou modo tag. Os jogos de luta são basicamente isso. Arena 3D, isso os jogos tradicionais, tá? Não tô colocando os brawlers da vida não, que é Smash Bros, Brawlhalla e por aí vai. Tem muita gente que considera jogo de luta. Eu não considero, mas é uma opinião minha. Tá? Não vem falar... Inclusive, Brawlhalla é um exemplo de jogo free to play. É verdade. Tem até campeão mundial BR, o Brawlhalla. Aí, voltando ao assunto. O jogo de luta é isso. É tradicional, Street Fighter, Fatal Fury, 3D, Tekken, Soul Calibur, Dead or Alive, ou então Tag Team, né? 2XKO, Marvel Tocon, Invincible Versus, e os jogos mais antigos que eu não me venho à memória aqui agora. Então, o 2XKO ele trouxe uma parada legal pra FGC, cara. Isso pra mim era o pulo do gato do jogo. E eu não vi sendo explorado a exaustão como deveria ter sido explorado. Deveria ter mais, isso é uma opinião minha, deveria ter mais incentivo para ter mais e mais campeonatos grandes, majors, mas também campeonatos de comunidade de dupla, cara, porque isso aí aguçaria mais o jogo, porque o jogo é basicamente, a nomenclatura do jogo, você tem que matar 2 vezes o personagem, né, 2XKO, é feito em cima do pensamento de dupla, do cooperativo, e o pessoal tratando o jogo ali como se fosse mais um jogo de tag team qualquer. Se colocar o 2XKO na prateleira desses outros jogos ordinários, aí vai sair perdendo, porque é mais do mesmo, cara. E o carisma dos personagens não segura obra nenhuma, não somente nos games, né, Vini, mas live action, animações... séries, né? O nome, a franquia, personagem não segura com o produto com péssimas decisões, né? Sim. Eu penso o seguinte, cara. Infelizmente, por mais que uma mecânica seja legal, seja revolucionária, seja diferente, se o público não usou ela, significa que ela não foi interessante para a grande maioria do público. E é o caso dessa mecânica aí do 2XKO. Ela é legal, ela é diferente, ela é considerado o diferencial desse jogo. Sim. Mas se a galera não usou, se não foi feito algo focado nisso, se a comunidade não fez nada focado nisso, sei lá, campeonatos de duplas, por exemplo, e os jogadores em si não se interessaram em explorar essa mecânica, é uma mecânica boa, mas infelizmente é uma mecânica flopada, porque o público não abraçou a ideia. Talvez isso também tenha desanimado a Riot, porque ela viu que o diferencial que eles planejaram para esse jogo não foi abraçado pelo público. Talvez também tenha sido isso, tem essa questão. Faz sentido o que você está falando, que inclusive vem em encontro ao modelo de negócios também, né? Foram 2 coisas aí que ela tentou jogar na comunidade de games de luta e parece que a galera não
não quer sair da zona de conforto, né? É uma mecânica muito à frente do tempo, muito à frente do tempo. Tanto o modelo de negócios quanto a mecânica de co-op. Porque você está trazendo a mentalidade do FPS, a mentalidade do MOBA para dentro dos fighting games. Eu acho que a ideia era justamente essa. Eles queriam trazer um pouco da mentalidade do MOBA pro jogo de luta deles. Uma parada de jogo cooperativo e competitivo, jogo de times, um modelo gratuito onde eles, no caso, lucram com roupinha, que até os personagens eram gratuitos, né? Você tem que desbloquear jogando. Isso é legal. Então, eles estavam tentando fazer com o 2XKO a mesma coisa que eles fazem com o LoL, né? Só que o público não é o público do LoL, é um público de jogos de luta. O público de jogos de luta estão acostumados com outras coisas. Estão acostumados, por exemplo, com um jogo competitivo onde é 1 contra 1, não é uma equipe. Sim. Então, eu acho que isso meio afastou a galera dessa mecânica também. Tipo, a galera tá acostumada a jogar... beleza, online, online, mas tipo, é você contra outra pessoa. Não é você e o fulano contra mais duas pessoas. Então, acho que a galera se afastou por conta disso também. E o modelo gratuito, eu acho que eles estavam confiando muito de que o jogo ia dar bom por conta do modelo gratuito, que no League of Legends é um sucesso.